Conhece, meu nome é Daniel, mas na internet eu sou conhecido como Dante Dani. Não me pergunte por quê. E bom, esse aqui é o primeiro vídeo do canal, olha só que maravilha, hein? Bom, como é o primeiro vídeo do canal, antes de eu entrar no conteúdo do vídeo em si, eu preciso antes fazer, delimitar algumas coisas que vão acontecer aqui. É o seguinte, esse canal aqui vai ser meu playground basicamente. Eu vou aqui falar sobre assuntos aleatórios, em momentos aleatórios e tudo mais, que basicamente eu tiver vontade. Vou tentar trazer pelo menos um vídeo por semana, porque é um conteúdo editado e tudo mais, e eu tenho as minhas lives também, inclusive vai estar aqui na descrição o link para todas as minhas redes sociais, então vai dar aquela força lá, amigão? Mas se o bagulho for bem aqui, se tiver um feedback bom, inclusive sendo o primeiro vídeo do canal, é muito importante que você se inscreva, curta, deixe seu comentário, seja parte dessa comunidade maravilhosa, e eu ver que realmente vocês gostaram, é capaz que eu tente aumentar o número de vídeos, mas isso vai depender de vocês, basicamente. Bom, pra você que não sabe, eu acho bem difícil alguém não saber isso nessa altura do campeonato, porque até já saiu no Jornal Nacional, então até quem não é muito inteirado em internet sabe disso. E um dos anfitriões do Flow Podcast, o Monark, bom, ele falou isso aí. E acho que agora a gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço pra esquerda. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. E não satisfeito, embalado na mesma frase, ele também falou isso. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Duro, né? De forma acertada, eu vi muitas pessoas fazendo vídeos, sobre o assunto e sempre criticando o Monark, falando o óbvio, falando que repudiam as ações dele, que ele devia ter responsabilidade pelo que ele faz e que ele deve responder por tudo que ele cometeu, o que é completamente sensato e algo que todos devem concordar, Mas eu senti falta de uma coisa quando eu vi esses vídeos e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui agora. A gente só conhece ele pelo Flow, e pelo trabalho que ele fez. Mas esse cara já foi tido com o título de uma lenda na internet. Agora virou o que virou, Esse é o quadro de herói a vilão, aonde eu vou trazer pessoas que um dia foram grandes personalidades na internet e agora, bom, lamentavelmente são o que são. Mas enfim, de forma alguma esse quadro aqui vai ser para passar pano ou fazer qualquer coisa relacionada a isso. Não é tipo, por exemplo, o Monark fez uma merda, mas olha o que ele já foi, hein, cara? Nossa, ele era maneirão, hein? Não. Só vou falar o que ele era, o que ele se tornou e no final dar a minha opinião. Basicamente é isso. Só queria também dar um aviso rápido, não liguem aqui pra se machucar na minha boca. Não estou com herpes, porque para ter herpes você tem que beijar na boca. E é uma coisa que eu não faço. Bruno Ayub, de 31 anos de idade, é um youtuber empresário, ou ex-empresário agora. O Monark começou a fazer seus vídeos em 2009 no YouTube, e considerando que o YouTube acho que foi inventado em 2006, ele já está há bastante tempo nessa estrada. E quando ele começou, ele fazia conteúdos voltados a gameplay, principalmente Minecraft e League of Legends. Mas foi lá em 2012 que ele alcançou um patamar nunca antes visto, aqui no Brasil pelo menos, que foi quando ele fez a sua famosa série de Minecraft. Sim, o nome é esse, série de Minecraft, aonde contava com o carisma e bom humor dele e também rendeu inúmeros bordões que até hoje estão nos anais do YouTube, como por exemplo Ponte Ponte, Briga de Esqueleto, Boom Shakalaka, entre outros. Ele foi um cara que, com o seu canal Randoms Plays, ele moldou toda uma geração ali que era viciada em Minecraft, viciada em videogame e adorava aqueles vídeos.
E junto dele, outros youtubers como Venom Extreme, Feromonas, Master e outros youtubers voltados a Minecraft foram os protagonistas da maior revolução de games que aconteceu no YouTube brasileiro. E isso eu falo com tranquilidade. Com eles, o Minecraft chegou a um patamar que nenhum outro jogo chegou perto, no meu ver. O GTA V até foi bem perto e ainda hoje faz muito sucesso, mas eu nunca vi algo tão atemporal quanto o Minecraft foi. E quantas gerações ele gerou, né, de quantas pessoas começaram com Minecraft e se tornaram o que são hoje. Mas é claro, né, tudo que é bom dura pouco, e esse reinado dele durou até que um bom tempinho, mas lá em 2013, 2014, foi quando as coisas começaram a mudar. Como eles já estavam um pouco datados, Venom Extreme, Monarch, blá blá, outras pessoas começaram a tomar os assentos, como por exemplo Tasercraft, Resident Evil, Authentic Games, entre outros. E foi nesse momento que o próprio Monarch já falou em inúmeras entrevistas que ele teve, seja no Flow, seja em outro podcast que ele foi, que foi a partir desse período que ele entrou em um período de depressão que durou, segundo ele, 4 anos, aonde ele adotou um ponto de vista niilista sobre a vida. Um niilista é basicamente uma pessoa que não acredita em nada, não tem fé, não tem crença, acha que a vida é simplesmente uma merda e faz de tudo para morrer logo. Esse é o termo científico da coisa, eu acho. O Monarch ainda continuava produzindo conteúdo, inclusive quando eu fui estudar sobre esse caso aqui, eu fiquei até bem surpreso que o Monarch ele sempre manteve até uma constância ok no seu canal, mesmo depois de ter perdido o hype em cima dele, mas ele passava por hiatos e tal e tudo mais, os períodos conturbados ali, mas foi em um momento específico, ali no início de 2018, que foi bem claro um certo hiato que mudou tudo. Um hiato na qual que foi de fevereiro até maio, e quando ele voltou, ele já estava intercalando o conteúdo dele, que era focado puramente em gameplay, agora era focado mais em também vídeos como esse que eu estou fazendo aqui. Olhar para a câmera, vídeo cru assim, na qual ele falava basicamente sobre as opiniões dele sobre a vida em geral. E com o decorrer do tempo foi se alastrando para política e temas relacionados a isso. E no fim desse ano, de 2018, ele e Igor 3K, um youtuber que era bem conhecido por participar dos vídeos do David Jones, do Gameplay RJ, quando ele fazia a série de GTA V dele, blá blá blá, junto dele, mais o Gianzão, né, o produtor do Flow, começaram o projeto do Flow. E bom, eu não vou demorar muito nesse tópico, porque eu nem preciso falar o que o Flow é e o que ele se tornou. Afinal, esse é um vídeo sobre o Monarch e não sobre o Flow. Então, o Flow aí, por bastante tempo, ele demorou para bombar, ele demorou para se pagar, segundo os anfitriões, mas depois disso, angariou convidados como, por exemplo, Sérgio Moro, Charles do Bronx, Minotauro, Gaulês, entre outras personalidades de diversas esferas diferentes. E depois disso, né, o Flow virou a potência que era, virando não só Flow Podcast, mas o Estúdios Flow, sendo a sede de inúmeros outros podcasts, como por exemplo Pod Vênus, A Deriva, Flow Esporte Clube, entre outros. Então, se você vê bem, nós temos o Monarch, um cara que foi um dos protagonistas de uma das maiores revoluções que aconteceu no YouTube, a Revolução Quadrada, como eu gosto de chamar, né, trazendo o Minecraft virando a superpotência que ainda é. Também trouxe, junto com o Igor 3K, né, foram os protagonistas da vinda do podcast para o Brasil. E junto dele também o movimento dos cortes de podcast, que também começou com o Flow. E isso que gerou os cortes de qualquer coisa, corte de live, como por exemplo o corte do Casemiro, isso tudo começou com corte de podcast e tudo mais. Então a gente vê aí um cara que foi protagonista de duas grandes revoluções do meio do YouTube. É de se esperar que ele tenha o título de lenda, pelo menos, dessa plataforma. Mas é claro que se tudo fosse só flores, eu não estaria fazendo esse vídeo aqui. O que aconteceu foi o seguinte. Lembra
lá atrás, quando eu falei que aos poucos ele estava se mostrando ser um cara mais inteirado em política, mudando um pouco o conteúdo do seu canal mesmo, do seu canal pessoal, quando começou o Flow ficou bem claro que isso estava acontecendo. Quando vinha algum convidado voltado à política, voltado a outros assuntos relacionados a isso, o Monark sempre falava sobre política do jeito dele e parecia ser uma pessoa bem interessada. Eu disse interessada, não que ele saiba. Esse interesse do Monark pela política e sua postura um pouco radical sobre alguns tópicos fez com que ele virasse meme em diversas ocasiões, como o Momento Monárquico, onde ele falava uma merda colossal, ou quando simplesmente ele se perdia e aí manchava a cena dos jardineiros. Coisa na qual o Monark sempre era pego e sempre era tido como um cara radical, era no conceito de liberdade de expressão. E esse conceito de liberdade de expressão não era comum. Era um conceito de liberdade de expressão irrestrita. E o que é isso? É basicamente liberdade pela liberdade. Se você pode falar o que você quiser, tá liberado a porra toda, e quem não gostar morde as costas. Basicamente é isso. Claro que, né, na teoria até parece que faz sentido, afinal liberdade tem que ser liberdade, se botar uma vírgula, um mais não é mais liberdade, sendo que no mundo que a gente vive hoje, é claro que isso é no mínimo insensível. E eu podia gastar meu tempo falando sobre isso, mas acho que tem uma pessoa que sabe falar melhor. Inclusive falou pro Monark e aparentemente ele não me escutou. O cara que fala gay pra mim é um pecado de Deus. O cara que é gay, ele tá... o cara que nasceu gay, ele tá pagando um pecado, ele sei lá o quê. Tem gente que apanha e morre por causa disso. Então esse tipo de discurso tem sim de ser cerceado. Mas pela lei? Por quem quer, por todos nós. Pela lei, por mim, por você. Eu não gosto dessa ideia só porque... Essa ideia pressupõe... Sabe por que você não gosta? Que os juízes vão ser justos. Sabe por que você não gosta? Por quê? Porque você não tá nesse grupo. Porque você não é um cara que anda na rua e fala assim, tá aí, vou matar você. Por quê? Porque você existe. Pode ser, mas eu não acho que seja por isso. Pode ser, não, é claro que é. Tá bom. É claro que é. Já que ele não escutou, né, ele continuou fazendo as mesmas merdas, gerando tweets como esse. E aí, quando, né, ele foi refutado por um advogado, né, ele falou isso. E bom, não demorou muito tempo até que o fim chegasse. E foi no episódio 545 do Flow Podcast, inclusive eu achei engraçado terminar em 45, né, o episódio, porque outra coisinha terminou em 45 também, que foi a famosa fala, na qual vocês já viram o vídeo, na qual o Monark encontrou seu triste fim sendo demitido do Flow Podcast, e basicamente tendo sua carreira toda arruinada. Agora chegamos na parte onde o homem que vos fala vai expressar sua opinião. Então eu vou sair dessa marra que eu tô tendo de jornalista e vou falar o que eu penso de verdade sobre isso. Tiveram 3 coisas em específico que me irritaram um pouco nisso tudo. A primeira delas foi a ingenuidade do Monark, mesmo ele falando com tantas pessoas diferentes, com tantos pensamentos diferentes e, muito inteligentes em política e tudo mais, e ele não ter conseguido captar que esse conceito de liberdade de expressão irrestrita é algo totalmente falho. É algo que gera o paradoxo da tolerância. Inclusive, vou botar aqui, né, para todo mundo ver, quem quiser, que basicamente fala o seguinte: quando um tolerante tolera um intolerante, que é o que ele estava fazendo, ele legitima a intolerância. E um dia a intolerância fica forte para o seu trabalho, que é criar um mundo intolerante. Então, o trabalho dos tolerantes, por mais irônico que possa parecer, é ser intolerante com os intolerantes. Nossa, puta que pariu, tem que pegar um fôlego depois dessa. Mas me irrita nisso tudo é o fato que mesmo depois de toda a merda ter acontecido, ele ainda não arredar o pé, ele ainda não vê que estava errado, não tirar a cabeça desse conceito de liberdade de expressão irrestrita, que é um bagulho de maluco, porque é muito fácil, pra mim, por exemplo, que eu sou um cara hétero, cis, branco, classe média, falar que, um racista pode ter espaço na política, por exemplo.
Porque eu não sou negro, porra. Então é muito fácil pra mim falar uma merda dessa. Entendeu? Mas como eu sou sensato, eu não faço. Monark, moleque. Mas uma outra coisa que me incomodou foram as consequências disso tudo. E eu vou abordar 3 tópicos aqui. O primeiro deles, que foi um negócio que me incomodou um pouco e que, né, foi um negócio que só me incomodou um pouco, foi que depois da fala, né, do Monark, aconteceu um movimento. Várias pessoas que tinham sido convidadas pelo Flow Podcast, né, e tinham suas entrevistas gravadas, pediram para que o Flow retirasse suas entrevistas do ar, com o discurso de não querer compactuar com esse tipo de coisa. E esse é um direito totalmente delas e na verdade, é o moralmente correto a se fazer. Mas eu entendi casos como, por exemplo, do Sidoca, que é um cara que não obrigatoriamente tem que saber tudo o que se passa na internet e não saber as merdas que o Monark fala basicamente todo dia. Porque ele é um músico, ele não tá nesse meio do YouTube, ele não é um criador de conteúdo de vídeo, então, né? Mas outras pessoas, que eu não vou citar o nome, que são pessoas que inclusive voltaram mais de uma vez no Flow Podcast, que sabiam muito bem com quem estavam lidando e sabiam muito bem que o Monark alguma hora poderia falar alguma merda. Essas pessoas eu fiquei um pouco irritado, porque não é possível que isso não esteja envolto com um pouco de vontade de querer o hype em cima do assunto. Pelo menos essa é a minha opinião. Bom, o outro tópico foi o fato de que quando uma pessoa fala um comentário desse, do tamanho do Monark, parece que os bichos ruins saem de suas tocas e se sentem na liberdade de falar a mesma merda. Como a gente tem, por exemplo, o jornalista aí que comparou comunismo com nazismo e obviamente foi demitido, né? Um burro idiota. E também outras pessoas aí pela internet que vieram ao apoio do Monark fazendo saudações nazistas e tudo mais, um bagulho de maluco, enfim, isso me incomoda, assim como acho que deveria incomodar todo mundo, pelo menos. Mas a parada, eu acho que mais me pega é o fato do Monark sendo dono de uma das maiores empresas de podcast que tem no Brasil, se não a maior, né? Eu acho que é a maior, Estúdios Flow, né? Ele botar em jogo com essa porra dessa mentalidade dele tudo o que ele construiu. E não só a parte dele, mas tudo que envolve. O Flow tem mais de 80 funcionários, segundo o Igor 3K, outros podcasts ali, e pessoas que dependem daquele trabalho, e ele não ter a noção de que os atos dele têm consequência é algo muito surreal pra mim. Ele estando na internet há tanto tempo é algo que não entra na minha cabeça, ele continuar com esse tipo de discurso e basicamente falando o que vier à cabeça dele sem ele achar que vão ter consequências reais. E bom, no final eu só posso lamentar, né, o fato de que o Monark, ele já foi um cara que eu considerei um herói da minha infância, eu acompanhava muito ele, junto com os outros criadores também. Acompanhei também muito a parte dele do Flow Podcast, eu fiquei muito feliz quando eles estouraram e tudo mais. E é simplesmente lamentável ver o que aconteceu e tudo mais. Eu acho também que é um pouco desproporcional todo o alvoroço que está se criando sobre. Eu acho sim que ele deve ter sido demitido e perdido tudo que ele perdeu. Mas também estão taxando o cara como nazista. Eu acho que isso não é verdade. Ele só defende algo idiota que nem ele mesmo sabe qual o sentido. Então esse foi o De Herói a Vilão, primeiro episódio. 1000 desculpas se esse vídeo tiver um ritmo meio diferente e tal. É o meu primeiro vídeo gravando assim, olhando pra câmera. Eu, como sou acostumado a fazer live, eu sempre tô acostumado a olhar pra tela e não pra câmera, então é diferente pra mim. Mas enfim, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido tudo. E é isso, deixe seu feedback, participe do canal, ative o sininho e um último recado aí que expressa bem toda a situação. Olá, Lucas! Nazismo? Não! Amor? Paz? Sim! É isso aí, Lucas! Deu mole, hein, Monarca?